Agora, nós vamos ter uma matéria muito linda, muito interessante, uma história de vida que é um exemplo. É isso mesmo, a família Buzzi vai contar a história deles pra gente hoje, aqui no Flávio Bulhões em Revista, em Negócios em Alta, com Tatiana Salles. É com você, Tati. Boa tarde a todos os telespectadores do quadro Negócios em Alta. Eu agradeço a audiência de todos vocês. Dessa vez nós estamos chegando com uma proposta um pouco diferente. Nós vamos trazer para vocês um resgate cultural do empreendedorismo de Alta Floresta. O que significa isso? Nós vamos buscar, através da história das empresas, como começou a desenvolver a parte empresarial de Alta Floresta, quem são os empreendedores de sucesso hoje, como que eles conseguiram chegar até o sucesso, falar um pouco dessa caminhada, dessa luta, né, do sonho dessas pessoas quando elas começaram. Hoje nós estamos com uma história linda, nós estamos entrevistando a empresa Mil Cores. Eles trabalham já em mais de um segmento no mercado e já estão na segunda geração da gestão dessa empresa. E essa empresa nasceu de um momento que a gente vai começar a fazer um resgate. Então, eu vou começar pelo Fábio, ele vai falar qual é a formação dele e qual é o papel dele na empresa, e depois nós vamos passar para a Dani, e ela vai contar um pouco da história da Mil Cores. Bom, então, boa tarde. Minha formação acadêmica é em engenharia de produção, e dentro da empresa eu atuo mais na fábrica, né? Auxiliando um pouco na produção e também na parte financeira. Agora, obviamente que nós acaba ajudando todos os setores, seja a parte comercial, a parte administrativa também, mas mais focado na parte financeira e de produção. Okay. Nós temos aqui também a Dani. Se apresente, por favor. Olá, boa tarde, eu sou a Daniela. Eu trabalho na parte mais comercial da empresa. Eu sou formada em ciências contábeis, né? E atuo na empresa ajudando em todos os setores, como o Fábio falou, nós trabalhamos em conjunto. É uma empresa familiar e as decisões são tomadas em conjunto e sempre que cada um que precisa está colaborando nas mudanças, modernidade, dependendo do setor que é necessário, né? Então, agora nós vamos fazer um resgate de como foi a história do começo, né, da Mil Cores. E enquanto nós vamos aqui, continuando a nossa entrevista, vocês vão poder acompanhar as fotos da fachada, da primeira fachada da Mil Cores. Eu achei emocionante, né? Os primeiros passos de uma empresa. Muitas vezes a gente fica achando que precisa de um capital, que precisa de uma estrutura grande para se começar um negócio. A gente precisa, eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, a gente precisa de vontade e sonhos para começar, né? O resto eu acho que Deus providencia também, né? Então, Dani, me conta, como é que foi que começou a empresa Mil Cores? Conta um pouco da história de vocês, de onde vocês vieram, como surgiu a ideia de começar a Malharia Mil Cores. Bom, todo o início, toda essa história, ela é todo mérito dos nossos pais, né? Eles que começaram, então nesse primeiro momento assim, foi tudo fruto do trabalho deles e empreendedorismo deles, né? Vontade. Nós somos do Paraná, né? Morávamos em São Miguel do Iguaçu. Minha mãe trabalhava como secretária em uma escola e meu pai trabalhava no Bradesco, no Banco Bradesco. E ela, como secretária dessa escola, ela observava chegarem caixas e caixas de uniforme escolar, né? Nessa escola dela, ela pensava, nossa, que bacana, deve ser legal fabricar uniforme escolar, né? Uma coisa que vende bastante, né? Porque ela via chegar bastante na escola, a escola mesmo que revendia esses uniformes, né? E ela ficou com aquilo na cabeça, mas nunca pensou, imaginou que ela trabalharia com isso um dia. E aí foi toda aquela propaganda, começou, né, lá no estado do Paraná, do governo incentivando as famílias a virem para o estado de Mato Grosso. Foi quando a família praticamente toda do meu pai veio morar para cá. E aí meu pai ficou tentado também a tentar uma vida nova, a buscar, né, algo novo, um lugar novo. Ele estava bastante estressado, vida no banco, né, não era fácil. Nessa época eu e minha irmã, Elisandra,
nós já éramos nascidas, né? O Fábio, que ainda ele nasceu aqui, ele é fruto aqui do Mato Grosso, né? Quando meus pais decidiram a vir, então, para a região do Mato Grosso, e nós fomos um pouco mais para frente de Alta Floresta, nós fomos até Trivelato, 120 quilômetros daqui. E lá a vida foi muito difícil, bem diferente assim do que imaginava, do que crescer junto com a região, encontrou assim totalmente uma estrutura precária do que era acostumado, né? Minha mãe, ela fazia salgadinhos para vender, né, na rodoviária, tal. Rapazes vinham lá de manhã para pegar e para revender esses salgados. Meu pai trabalhava numa madeireira. E lá tudo dava mais ou menos errado, né? Minha mãe ficou muito doente. Quando nós ficávamos doentes, não tinha muito tratamento, não tinha recursos, era a cidade mais próxima com melhor estrutura era Alta Floresta, mas mesmo assim era difícil, né? Às vezes na época da chuva era até impossível passar. E minha mãe falou assim, não, vamos para Alta Floresta, não aguento mais ficar aqui, vamos fazer alguma coisa. E meu pai, então, ele veio construir uma casa aqui do meu tio, e aí meu tio deixou a gente morando nessa casa por um tempo até arrumar um local para trabalhar, um outro local para morar. E aí meu pai começou aqui em Alta Floresta, ele começou a trabalhar no mercado do meu tio, era entregador de gás, cuidava toda da parte do mercado, né, do meu tio, que era ali no setor industrial. Nós morávamos no setor das Araras. E aí minha mãe pensou, eu quero fazer alguma coisa para ajudar também, né, no sustento da casa, né. Tínhamos nós 3 filhos, eu com 7 anos, minha irmã com 8, Fábio com 5, eram uns pequenos ainda, né. E ela queria ficar com a gente, mas poder ajudar também, né, no sustento. Então ela falou assim, eu vou começar a costurar, mas ela não sabia costurar. Então ela comprava peças de roupa pronta, ela descosturava e via como que era o corte, cortava por cima, fazia, né, e foi aprendendo. Minha avó também sabia já tinha um pouco de noção e ensinou ela. E nós tivemos 2 vizinhas lá no setor das Araras que foram anjos, né, em nossas vidas, que nos ajudaram muito. Uma delas é a Adriana Pianovski, né, e ela levava o telefone dela na nossa casa para minha mãe poder conversar com os clientes, né, e poder fazer compra de malha. E também levava amigas que seriam possíveis clientes, fazia propaganda, né, fazia aquela propaganda assim né, como se fosse o negócio fosse dela, né, e ajudou muito a gente, que minha mãe conseguiu arrumar clientes importantes, fazia naquela época modinha, né, enfim. E a outra amiga, né, foi a Tereza também, que ajudava muito também, deixando o telefone dela à nossa disposição, tal. Então foram 2 anjos que ajudaram muito, né, e minha mãe estava costurando, estava indo bem, estava fazendo serviços, né, para fora e tal. E o meu pai, ele já tinha um problema auditivo e se agravou muito. E ele não conseguia mais trabalhar nesse mercado, né? Ele não conseguia mais se comunicar com os clientes. Ele tinha muita dificuldade, já quase não ouvia os clientes. E incomodava ele, né? Ter que ficar perguntando toda hora o que a pessoa tinha falado e tal. Então ele resolveu sair do mercado, né, para ajudar minha mãe na malharia, né? Então ele resolveu aprender a costurar, né? Minha mãe tinha máquinas, a gente já tinha uma demanda um pouco maior de costura. Conta para o pessoal que está ali em casa, Dani, o que foi o capital inicial da Malharia Mil Cores? Eu fiquei impressionada, gente. Bom, para a gente poder comprar uma máquina de costura, meus pais tiveram que vender uma geladeira nossa, né? Nós tínhamos uma geladeira, então eles não tinha dinheiro, venderam uma geladeira para poder trocar com uma máquina de costura usada, né? Então esse foi nosso capital inicial para a gente poder começar a costurar. E aí o meu pai, ele aprendeu a costurar também e ele se tornou um ótimo costureiro. Se precisar hoje costurar, ele ainda... Ele dá trabalho para as costureiras mais experientes aí. E tinha racionamento de energia, né, na época, então minha mãe queria aproveitar ao máximo o horário que tinha energia, então ela trabalhava de madrugada, cortava a roupa no horário que estava sem energia, né,
E quando chegava energia, ela costurava. Então, às vezes, ela dormia 3, 4 horas por dia, né? E muitas vezes, como a gente tinha que fazer empilhamento de malha para corte, né? Ela com o coração partido, mas ela chamava que precisava de 4 pessoas para empilhar. Então, tinha ela e meu pai, e ela precisava de mais 2 pessoas. Às vezes, até 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, precisava ajudar a empilhar. E se a gente estava dormindo, mas ela precisava chamar a gente para ajudar. Então, geralmente, eu e minha irmã, a gente ia ajudar ela a empilhar. E aí começou, da modinha, começamos a fazer, então, uniforme escolar, né? Daí ela lembrou daquela história da escola lá no Paraná, que fazia uniforme escolar, né? Então, ela começou a fabricar devagarzinho uniforme escolar também. Compraram alguns equipamentos de serigrafia para poder fazer as gravações, né? Alta Floresta tinha apenas uma malharia que fornecia o uniforme, e aí minha mãe começou, né? Minha mãe e meu pai começaram a fazer também. Isso lá no Araras, né? E aí depois nós mudamos para frente da feira. Então para nós foi um salto grande, né? Agora daí meus pais abriram uma empresa, formalizou, então a gente realmente agora era uma empresa, né? Então nós construímos o prédio lá no centro da cidade. De início a fábrica nossa foi lá, né? Nessa época nós já estávamos com cerca de 20, 30 funcionários, né? Lá no Araras a minha mãe falava que ela tinha um sonho de ter 10 funcionários, né? E quando nós estávamos no centro da cidade já tinha uns 20 a 30 funcionários. E aí ficou pequena a nossa fábrica, né? Foi quando nós construímos a unidade Fabril hoje, né? Que encontra-se em ampliação agora, né? E aí nós construímos a fábrica hoje. A empresa ela está com mais de 100 colaboradores, né? Ultrapassa 120 funcionários entre fábrica e as 3 lojas que nós temos, né? Temos loja aqui em Alta Floresta, que foi que começou, a propulsora de tudo. Temos loja em Sinop e Sorriso, né? Em Sinop, em Sorriso, quem administra é minha irmã, nossa irmã. Ela e o meu cunhado, Fábio, né? Eles administram lá. E eu e o Fábio, os outros, nós ajudamos os nossos pais aqui. E me conta, Fábio, além dos uniformes escolares, vocês têm outras linhas também de fabricação, né? A Uniformes Mil Cores em si, ela é dividida em 3 linhas, né? Os uniformes escolares, os uniformes profissionais, que seria voltado para as empresas, os uniformes esportivos, né? Dentro desses 3 linhas, o uniformes profissionais hoje é o que mais tem evoluído, né? O uniforme escolar, ele é mais localizado onde se tem as lojas, né, devido a ser uma venda direta ao consumidor. Já os uniformes profissionais nós estamos estendendo cada vez mais para todo o estado, chegando a Cuiabá e até mesmo clientes já fora do estado. E criamos também uma marca chamada Lela Baby, que vem herdado do apelido de infância da Daniela, que era Lela, né, que é uma linha para bebê, né? Então, recém-nascidos, né? Que é uma linha voltada para esse público. E também uma linha chamada Puro Branco, que também é uma outra marca, que é toda a linha de saúde, alimentício, que são vestimentas próprias de hospitalar, aquelas vestimentas brancas, né? Então hoje a empresa ela é composta nessas 3 marcas, né? Que conduz aí todo o nosso portfólio de produtos. Quantos metros quadrados tem hoje a fábrica, gente? Olha, atualmente, né, 1.000 metros quadrados, mas estamos ampliando para mais quantos? Mais 600, né? Daqui mais um mês e meio, nós estamos trabalhando com 1.600 metros quadrados só na indústria, né, no Parque Fabril. Hoje é a maior indústria de confecção aqui do estado do Mato Grosso, né, tanto em número de funcionário, em produção também, né, em estrutura. Isso nós temos o conhecimento através de representantes que nos visitam, que visitam outras indústrias aqui no estado. Isso é muito importante para nós, né? Saber disso, né? Que nós conquistamos esse espaço. Aí nós pudemos ter aqui, sentir o gostinho da fórmula de sucesso da Malharia Mil Cores.
A história foi linda, gostaria de agradecer muito a colaboração de vocês. Eu espero do fundo do meu coração que essa história tenha atingido também aí vocês do outro lado da telinha, poder desfrutar de uma história tão bonita que em 18 anos conseguiu atingir a liderança estadual da produção de uniformes. Então, um abraço para todos vocês, telespectadores. Espero contar com a audiência de vocês na semana que vem, no nosso quadro Negócios em Alta. Um grande abraço a todos vocês.